Pessoal, mais um episódio do nosso podcast Conversa Teia. E pela primeira vez eu tô aqui representando o Se Autismo Plus, nossa plataforma de assinatura da Academia do Autismo. Tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês, sendo anfitriã em um tema que é muito pedido pelos nossos alunos, né, que é sobre nutrição no autismo. Como que ela pode ser uma aliada a pessoas com TEA? Hoje eu estou recebendo aqui a nutricionista Vanessa Borne, que é nutricionista infantil e terapeuta alimentar, especializada em TEA e em seletividade alimentar e trabalha no atendimento de autistas há 5 anos. Conta pra gente, Vanessa, como que você veio parar no mundo do TEA, como que você começou os seus atendimentos e o que te despertou para isso? Olá, queria agradecer muito a oportunidade. O convite, né, já era algo que eu sempre flertei, assim, porque eu já fiz muitos cursos da Academia do Autismo, já fui muito instruída por vocês em vários aspectos, então queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e poder disseminar essa informação. Eu trabalho no TEA, como você falou na apresentação, há 5 anos, né, com crianças autistas, de todos os níveis de suporte, e é algo que brilha muito os meus olhos, porque eu acho que é um público diferenciado, é um público que precisa de uma atenção e de um olhar com empatia, com carinho, e de profissionais que realmente estejam ali, presentes, que queiram fazer a diferença. Então, eu sou muito feliz trabalhando com esse público e eu acho que todos os profissionais que trabalham com esse público, eles deveriam ter um olhar de empatia, sabe? Porque não é algo simples, não é algo que a gente consiga resolver, né? Principalmente a alimentação, que envolve muitas questões. Então, para a gente ter um bom resultado, a gente precisa ter paciência, ter empatia e ter esse olhar diferenciado com essas crianças e também adolescentes que eu trabalho, né? Eu trabalho com adultos também, mas o meu público ele é mais infantil. Então, é realmente um desafio todos os dias, mas eu acho que quando a gente tem esse olhar diferenciado, tem essa bagagem, né? Mas principalmente esse tato para lidar com as crianças, esse carinho, eu acho que faz toda a diferença. Bom, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, que a gente sabe que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento. Mas o que muita gente não sabe é que a alimentação, ela também pode ter um impacto significativo no dia a dia de uma pessoa autista. Crianças com TEA podem apresentar seletividade alimentar, dificuldades sensoriais com as texturas e os cheiros dos alimentos, além de questões gastrointestinais que interferem no bem-estar e na qualidade de vida. Por isso que a nutrição ela não pode ser deixada de lado e pode ser uma grande aliada também ali no suporte ao desenvolvimento dessas crianças, desses adolescentes e adultos. Mas como fazer isso da forma certa? Será que existe aí uma dieta para o autismo? Como que os pais podem lidar com a seletividade alimentar? E qual é o papel do nutricionista nesse processo? Para responder essas e outras perguntas, que a Vanessa está aqui e a gente vai bater um papo com ela, ela vai nos ajudar a entender melhor o impacto da alimentação e como nós podemos torná-la uma aliada nas terapias e na rotina das crianças autistas. Vanessa, muita gente ainda faz essa conexão, não faz essa conexão, né, entre a nutrição e o autismo. Fala pra gente um pouco o que a alimentação ela tem a ver com os desafios que essas pessoas com TEA enfrentam no dia a dia. Você tocou num ponto muito importante, porque eu acredito que está sendo muito disseminada a questão da fala, a questão do comportamento, questões psicológicas, enfim. Mas a questão da nutrição, eu acho que ela ainda é algo pouco falado, Uhum. e quando é falado, às vezes ocorrem informações desencontradas, poucas fontes confiáveis. É uma terapia muito recente, né? Eu trabalho com a nutrição infantil há 11 anos, e há 5 anos eu resolvi migrar para essa área de terapia alimentar, porque eu acredito muito que mais pessoas precisem ter essa informação, é uma informação que precisa chegar, porque quando ela chega para a família, para o profissional, para outros profissionais também, né? Porque a gente trabalha sempre com uma equipe muito multi, porque sozinho é impossível você conseguir dar conta de todas as demandas de uma criança ou de um adulto, de um adolescente com TEA. Então, é muito importante que tenha essa cadeia, né, que tenha essa teia de profissionais.
E a nutrição, ela chega para agregar. E ela chegou tem pouco tempo, não tem tanto tempo que se fala sobre seletividade alimentar. Se a gente pensar, de repente, no comportamental, se fala sempre, porque é uma criança que apresenta muitos comportamentos disruptivos, enfim. Mas a alimentação, muitas pessoas não fazem, como você acabou de falar, esse link. Então, às vezes, a criança está tendo um desenvolvimento que não está tão adequado e a pessoa nunca associa com a alimentação. Ela sempre pensa que pode ser escolar, que pode ser familiar, e ela nunca pensa, poxa, será que não pode ser a alimentação? Então, de uns tempos para cá, vem sendo mais disseminado, vem sendo mais falado, mais pessoas vêm conhecendo a terapia alimentar. Eu tento sempre fazer um trabalho assim que chegue ao maior número de pessoas possíveis, porque eu acho que quanto mais pessoas informadas estiverem, mais crianças estarão ali seguras em relação a isso. Então, eu acho que é um papel assim, fundamental, porque a gente come várias vezes ao dia, essa criança vai comer várias vezes ao dia também, né? Se for adolescente, se for adulto, também vai comer várias vezes ao dia, e a comida, ela nutre, e a comida, ela também desempenha papéis. Então, se você tem questões motoras, se você tem questões comportamentais, se você tem questões de qualquer ordem, a alimentação, ela também vai influenciar. Uma criança ficar mais agitada ou mais calma, numa criança ficar mais concentrada, ou numa criança ficar mais focada em alguma atividade. Isso pode estar relacionado diretamente com a alimentação. E quando você pergunta, né, sobre a dieta, sobre ali como fazer, né, realmente cada caso é um caso, assim como pessoas, crianças que são típicas, cada uma é de um jeitinho, cada uma vai ter uma alimentação específica. Na terapia alimentar também, na nutrição alimentar no TEA também, cada um é um indivíduo único, né? Tem alimentos que já são conhecidos como potenciais aí, que podem ajudar a gente com essas crianças, mas tem alimentos que a gente ainda também está em estudo, né? Tem muitos estudos nessa área que ainda não foram, não bateram o martelo sobre nada, mas a gente, com certeza, se tiver um terapeuta alimentar especializado, fazendo esse acompanhamento com a família, com a criança e com outros profissionais, acredito que o resultado ele vem e a criança consegue sim ter uma melhor alimentação, ter uma melhor nutrição, se aproximar dos alimentos, né, que é uma questão também que a gente vai falar mais para frente possivelmente, mas também é grave, muitas crianças com TEA são seletivas, muito seletivas, e aí o papel que eu faço é muito esse também, né? De conseguir fazer a criança ter uma melhor relação com aquele alimento, ou o adolescente, ou o adulto, fazer aquele indivíduo ter uma melhor relação com o alimento. Então, você até falou aí a questão de alimentos que auxiliam ali, né, no dia a dia, e outros que estão em estudo. E aí entra até num ponto que a gente queria conversar com você, que é em relação a que muita gente acredita que a alimentação ela pode curar o autismo. E a gente sabe que o autismo ele não tem cura, né? A gente tem aí terapias que auxiliam no dia a dia e na rotina, na vida dessas pessoas com TEA, né? Mas a nutrição, a alimentação, ela não cura o autismo. É um mito que é muito perigoso de ser disseminado. Como que a gente pode explicar isso assim de uma forma mais realista? Você já falou aí um pouco que existem alimentos que auxiliam ali no dia a dia. Você poderia falar um pouco assim, dar exemplos de alimentos e como eles podem auxiliar alimentos ali que já você falou que já a gente já sabe que existem, que podem auxiliar realmente. Quais são e de que forma eles auxiliam? Sim, essa questão realmente acontece sempre, de muitas pessoas acharem que a alimentação, como eu falei, tem pessoas que não sabem nem que a alimentação pode agregar ou não, mas tem pessoas também que às vezes têm informações desencontradas. E aí elas podem chegar, de repente, num desespero ou numa aflição e achar que com uma alimentação adequada, aquela criança ela pode ser curada e que tudo vai ficar perfeitamente. Eu acredito muito que, assim, o autismo, ele como você falou no início, né? Ele não é uma doença, mas ele ele tem a criança, né, o adulto que tem o autismo, né, que é portador do TEA, ele tem comprometimentos, alguns mais, outros menos,
E a alimentação ela sempre vai ser muito bem-vinda quando feita de forma correta, mas não vai curar, não vai ser um passe de mágicas e também não vai ser algo rápido. Possivelmente vai ser a médio, a longo prazo, que a gente vai conseguir ver resultado. Assim como qualquer terapia, né, a gente não vai numa terapia psicológica, psicopedagógica e vai sair em um mês com tudo resolvido, né? Aquela criança ela precisa de um acompanhamento contínuo, consistente, né? Precisa que a família esteja ali muito presente quando é criança e que ela se comprometa com a terapia. E não tem passe de mágicas, não tem algo assim que, nossa, isso vai resolver o problema do meu filho, mas é lógico que tem alimentos que já são comumente estudados, né? E dentre eles o feijão, por exemplo, ele é um alimento que contém ferro, né? Isso muitas pessoas já sabem. E uma combinação que eu sempre faço muito é do ferro com a vitamina C. Então, um exemplo, né? Quando a criança ou adulto come um prato de arroz com feijão, ela vai estar comendo feijão que tem ferro. Se ela, logo em seguida, ali, uns 20 minutos, no máximo depois, toma um copo de suco de laranja, que tem vitamina C, ou de um suco de morango, que também tem vitamina C, enfim, ela vai estar fazendo essa combinação da vitamina C com ferro. E essa combinação da vitamina C com ferro, ela é muito potente, porque ela pode auxiliar em várias questões, mas uma delas é na imunidade, né? São crianças, são adultos que às vezes ficam doentes com facilidade, que às vezes não têm um sistema imunológico muito fortalecido. Então, essa combinação do ferro com a vitamina C, que eu acabei de citar, ela é uma combinação que já é estudada e que ela pode, sim, trazer benefícios para as crianças no TEA, para os adultos, adolescentes que têm o TEA. Então, é algo que eu recomendo muito. Às vezes, né? Por isso que eu acho que a terapia alimentar, assim, ela é fascinante. Porque, às vezes, você faz uma prescrição. Você fala, olha, essa criança ela deveria comer feijão. E aí a família, mas a criança tem aversão, a criança não come, a criança é seletiva. E por isso que eu acho que a nutrição clínica infantil ela é muito, muito bem-vinda. Mas quando ela é somada com a terapia alimentar, ela tem um resultado muito mais potente. Porque o que adianta você prescrever um alimento se aquela criança, de repente, não come aquele alimento de jeito nenhum, não consegue nem sentir o cheiro? Então, a terapia alimentar ela vem para isso. Ela vem para fazer a criança, aos pouquinhos, de forma respeitosa, lúdica, divertida, se aproximar. E isso também não é só na criança, porque eu faço esse acompanhamento também com adolescentes, e eu também tenho adultos que eu acompanho. E as mesmas questões, adultos seletivos, adolescentes seletivos, crianças seletivas. Então, aos pouquinhos, a gente consegue, com metodologia adequada, fazer aquele indivíduo se aproximar do alimento. E aí a gente vai conseguir fazer uma nutrição mais adequada para aquela pessoa que está ali numa situação tão difícil, que às vezes quer consumir aquele alimento. Eu atendo pessoas que querem consumir o alimento, mas que não conseguem. Tem um bloqueio sensorial, como você disse, tem um bloqueio, às vezes, da cor. Ela olha e não quer aquela cor, ou aquele cheiro, ou aquela textura. E a terapia alimentar ela é muito potente nisso, né? Porque além da prescrição, você vai fazer todo o passo a passo para que consiga chegar até aquele alimento. Perfeito. Agora falando ali sobre os desafios. A gente sabe que muitas crianças autistas elas têm, né, seletividade alimentar, como você falou, e dificuldades com as texturas, com os cheiros, com as cores dos alimentos. Como que isso pode impactar na rotina alimentar e o que você diria assim que pode ser feito para auxiliar essas crianças, essas pessoas que têm essa dificuldade? Sim, é algo muito comum, é um grande desafio, como você acabou de falar. São crianças, às vezes, que elas são seletivas pela cor, ou são seletivas pelo cheiro, textura, ou às vezes comportamental, elas só querem comer com o mesmo prato, com o mesmo garfo, no mesmo lugar, assistindo o mesmo desenho, uma rigidez comportamental muito grande. Então, isso acaba afetando a alimentação de forma direta, porque tem crianças que só comem a mesma marca de biscoito. E aí o biscoito sai do mercado, né? Param de fabricar o biscoito. E aí aquela criança, às vezes, só tinha aquele alimento. Então, é algo muito delicado, é algo muito difícil, é um desafio mesmo, mas a gente tem aí mecanismos para lidar com isso. Eu sempre oriento a família
muito com questões de que aquela criança ela vai estar reproduzindo muito o que aquela família faz. Assim como qualquer comportamento, ele é aprendido. Então, se aquela família tem hábitos alimentares adequados, de frutas, legumes, verduras, de ingestão hídrica adequada, consegue fazer um ambiente calmo para iniciar as refeições, eu acho que isso influencia, assim, de forma direta, porque a criança, ela vai olhar. Ela não vai ser algo mágico, ela não vai olhar e vai falar, eu vou comer também. Não é assim que funciona, mas se ela vê repetidas vezes a família comendo aqueles alimentos, né, a família fazendo piqueniques, fazendo da alimentação algo divertido, contando histórias, né, tentando trazer esse lúdico que é a comunicação principal da criança, eu acredito que isso pode sim, a longo prazo, às vezes até a médio prazo, a criança começar a reproduzir aquele comportamento, né? Sempre peço também para que na casa tenha uma fruteira com frutas expostas, para que a criança vá fazendo aquela identificação alimentar de que sempre tem a banana ali, sempre tem a maçã. Então, ela vai sempre estar olhando para aquele alimento, isso também é muito importante. Colocar sempre no prato. Às vezes, mas meu filho não come, mas coloca no prato para que ele sempre esteja olhando. E em algum momento, né, o desenvolvimento cerebral, ele vai de tanto ver, daquela repetição que a gente já sabe, ele vai acabar conseguindo consumir aquele alimento. Então, são dicas que são simples de serem feitas, né? E eu sempre digo, sempre dou essas orientações aí para a família, para que elas consigam, às vezes, sair desse desespero, né? E eu acho, assim, que um alimento, ele tem várias formas de ser apresentado, né? Se a gente colocar uma cenoura, tem a cenoura crua, tem a cenoura cozida, tem a cenoura no purê de cenoura, tem a cenoura no soufflé, tem a cenoura... Então, assim, às vezes a criança não vai aceitar uma forma daquela preparação, mas a gente precisa que tenha uma consistência e que aquela família esteja bem paciente e comprometida com aquele tratamento, porque aí ela vai, de repente, fazer outra preparação, vai oferecer de outra forma, vai trazer ali um bichinho que a criança goste, vai trazer uma contação de história, e isso pode parecer algo simples, mas é algo que faz muita diferença, né? Porque a criança ela vai entender que a hora da alimentação pode ser divertida também. Uhum. É isso, engraçado que assim, você falou sobre essa questão de ver, né, os pais comendo, acaba que toda a família ali acaba afetando aquela criança. E isso, na verdade, se a gente parar para pensar, é tanto para crianças atípicas quanto neurotípicas, né? Isso serve, assim, para a questão da nutrição infantil como um todo, não só para crianças atípicas mesmo. Então, é legal a gente ver como que a gente, como pai, como mãe, a gente pode ser ali um espelho para os nossos filhos no dia a dia, né? E pode auxiliar em relação a isso também. Exatamente. Eu também atendo crianças típicas em menor escala, porque como eu acabei nichando muito para essa área e tem muita procura, eu acabo não tendo tempo de atender tanto quanto eu atendia antes as crianças típicas. Mas quando eu atendi as crianças típicas, eu também dava essas mesmas recomendações, né? Lógico que tem uma coisa ou outra que é diferente, né? Enfim, principalmente quando você está ali lidando com a criança na terapia alimentar, é bem diferente. Mas isso que você falou é ótimo, porque uma família que tenha uma criança típica, ela também pode seguir essa recomendação, né? De trazer a família para a mesa, de fazer um momento ali de interação social mesmo, porque a comida ela traz isso para a gente. Então, eu acho que isso pode ser também disseminado para qualquer criança, né? Todo mundo que é pai, que é mãe, que é tio, que é tia, sempre pode estar agregando ali na vida daquela criança, fazendo a criança ter uma alimentação mais saudável, às vezes de forma intrínseca ali, de forma lúdica. Às vezes a família nem sabe o que está fazendo, mas está fazendo, né? Está sendo espelho para aquela criança. Então é muito importante. Eu acabo, às vezes, mexendo numa estrutura familiar inteira quando se fala de alimentação, porque às vezes é uma família que não vai ter tempo de fazer duas comidas. Então, se a família faz uma comida saudável para uma criança, ela vai acabar comendo aquela comida também, e outro filho também, e aí se morar com os pais vão acabar comendo aquela comida também. Então acaba sendo algo que acaba todo mundo comendo saudável, né? Então é ótimo.
acaba impactando a família inteira, né? Porque eu imagino, Exatamente. eu sou mãe, então assim, eu imagino que é muito angustiante, imagino e sei, né? Que é muito angustiante a gente não ver nossos filhos comendo da maneira que a gente gostaria que comesse. Quando a gente fala de crianças crianças autistas, isso acaba impactando de uma forma maior, porque existe ali a seletividade alimentar, uma rigidez. Então, já tem toda essa dificuldade. Então, aquela angústia acaba passando para o pai, para a mãe. E quando a gente pensa na nutrição, no nutricionista, na terapia alimentar, acaba que a gente envolve toda essa família. Então, é uma forma de ajudar até os pais também, e não só a criança. Exatamente. E assim, eu acho que é uma queixa muito grande, assim, que eu recebo famílias muito desesperadas, porque Uhum. uma criança que não consegue verbalizar o que quer, muitas vezes, e que não está Sim, comendo, e que vai ficando o pai, a mãe acha que pode ficar desnutrida, e pode, de fato. Então é sim, muito desesperador. Eu acho que, assim como a fala é algo que preocupa muito essas famílias, né? A criança não está falando, né, os comportamentos disruptivos também, mas a nutrição ela impacta muito e ela é algo que as famílias se importam muito, porque ver o filho não comendo é desesperador. Então, as sim. famílias quando me buscam, né, lá no início, assim, do tratamento, elas estão sempre muito aflitas, muito, nossa, meu filho não está comendo, eu estou desesperada, não sei mais o que eu faço. E às vezes essa aflição ela passa para a criança. Uhum. Então, você acaba gerando mais estresse. E lógico que não é intencional. Uma mãe sempre vai querer dar o melhor, o pai, uma família sempre vai querer dar o melhor para a criança, mas às vezes é algo que você fica tão desesperado que você já Uhum. acaba forçando, você já acaba é, fazendo recompensas. Se você não comer tudo, eu não vou te dar isso. E aí acaba ficando um estresse tão generalizado que aquela criança ela sente e aí ela vai cada vez mais se afastando da comida e entendendo que o comer é ruim, que o comer é chato, que o comer é desrespeitoso. E isso é muito sério, porque pode causar muitos traumas naquela criança, né? Às Uhum. vezes a criança vira adulto e na fase adulta tem um trauma lá da infância em relação à comida, então é algo muito sério. Uhum. Teve uma mãe que deu até um depoimento para mim, que ela falou assim que mudou muito, o filho dela é autista nível 1 de suporte, e aí mudou muito o comportamento dele em relação à comida, porque ele não comia nada, ele tinha uma seletividade alimentar muito grande, e houve uma época que ele só bebia leite. Era meio que vivia do leite. E aí, quando ele começou a terapia e ele começou a desenvolver a comunicação verbal, a fala, ele melhorou consequentemente também a alimentação. Acredito que por ele conseguir falar do que ele gostava e do que ele não gostava, ele conseguiu se comunicar, e aí ela até falou, a partir do momento que a gente conseguiu começar a se comunicar com ele, a alimentação foi mudando também. Então, assim, a gente consegue ver como que as terapias meio que unidas, né? Elas conseguem fazer toda essa diferença na vida de uma criança autista. Então, assim, falando sobre profissionais, nem todo nutricionista ele se sente preparado para atender crianças autistas. Quais são as principais habilidades que você acredita e conhecimentos que um nutricionista ele precisa ter para poder atuar com esse público, para poder auxiliar essa criança, esse adulto, esse adolescente nessa questão da alimentação, da nutrição se juntando a outras terapias para o autismo? Sim, realmente é um ponto decisivo, primeiramente, o que você falou sobre essa interdisciplinaridade. Um Uhum, profissional sozinho, ele não vai dar conta de muita coisa. Então, até porque a gente tem ali um limite, né? Eu sou nutri, então eu posso lidar com X, Y, Z. Mas a partir do momento que entra numa questão de comportamento, eu preciso de uma psicóloga, que entra numa questão de fala, eu preciso de uma fono. uhum, Então, é muito importante que essa criança seja assistida de uma forma ampla, né? Eu sei que nem sempre é fácil, é uma luta para essas famílias, mas é necessário que tenha essa cadeia funcionando de uma forma muito alinhada, que um profissional consiga ter contato com outro profissional, para que uhum, eles consigam conversar sobre aquela criança ou sobre aquele adolescente, e eles consigam meio que falar a mesma língua mesmo, né? Para que o que eu sim, esteja fazendo faça sentido
também para os outros profissionais, sabe? E quando eu iniciei, não se tinha muito conhecimento sobre, não se tinha muitas especializações. Então, eu iniciei mesmo com uma pós-graduação de materno-infantil, que é uma pós, né, de nutrição materno-infantil, que ela te possibilita atender crianças. Então, isso eu tinha muito certo na minha carreira, que o meu sonho era nichar para criança. Então, eu primeiro fiz esse movimento de fazer essa especialização na UFRJ, e eu especializei na infantil, na área infantil. Depois, eu acabei nichando para o TEA, né, que foi ainda mais específico e que foi algo assim que mudou minha vida, né? Hoje em dia eu respiro isso, eu vivo isso, para mim é um propósito de vida mesmo, né? Ajudar essas famílias. E eu acabei fazendo cursos de seletividade alimentar, porque a queixa principal era a seletividade alimentar, então eu precisava saber bastante sobre seletividade alimentar, né? Eu acho que também é importante dizer que assim como outros profissionais que querem estar sempre atualizados, é algo que não acaba nunca, né? A gente está sempre buscando conhecimento, a gente está sempre se atualizando, e é algo que muda também muito. Às vezes um alimento que a ciência provou que esse alimento faz bem. Daqui a um tempo vai ter outro estudo que de repente vai dizer outra coisa. Então, se for um profissional que esteja ali focado em estar sempre buscando conhecimento, eu acho que vai ser ótimo. E eu quero muito que tenham cada vez mais nutris infantis focadas no TEA, porque eu acho que precisa. O mercado, ele tem pessoas precisando e às vezes não tem o profissional ali especializado nichado, né, naquele público. Então, seletividade alimentar, hoje em dia eu acabei fazendo pós-graduação também em seletividade alimentar. Fiz outra pós também nessa parte de nutrição e TEA, que foi, assim, uma virada de chave muito grande para mim. Então, eu acredito que são aí os principais quesitos. Porém, uma coisa que eu acho que é muito importante de falar, assim, né, que eu falei lá no início, eu acho que é a paciência, a empatia, e você se colocar no lugar daquela criança, daquela família. Você não precisa ser muito taxativa, é lógico que cada um vai ter uma abordagem, mas eu acho que são famílias que precisam de acolhimento, de atenção, de um olhar especial, sabe? Então, eu acho que são famílias que já vêm de um sofrimento muito grande. Então, se for uma nutrição punitiva, severa, uma nutrição que não vai ter um olhar holístico, uma nutrição que não vai se importar tanto, né? Que vai ali meio que fazer um trabalho mais desleixado, ou não vai ter aquele olhar empático, vai ser mais um problema para aquela família, porque ela vai se frustrar, ela vai falar, poxa, mas eu não consigo, está demorando para chegar o resultado, eu não estou conseguindo lidar com isso. Então, acho que se for um profissional que tem esse olhar atento, empático e paciente com essas famílias, eu acho que já faz uma diferença assim muito grande, e depois ir se profissionalizando, né? Não é dizendo que os cursos eles não têm muita importância, eles têm, é a bagagem que você vai ter para poder atender, mas você se olhar também e falar, poxa, eu estou tendo paciência, eu estou fazendo de forma lúdica, eu estou conseguindo olhar essa família realmente com um coração assim, sabe? Eu estou só meio que fazendo o meu ali, não tendo tanto esse carinho com essa família, né? Porque elas precisam muito, né? Eu acho que todo mundo precisa de muita atenção, sendo típico ou não, mas as famílias atípicas, elas vêm de um sofrimento muito grande, muitas vezes. Então, se a gente tiver paciência, empatia, tudo vai fluir de forma ótima. E hoje em dia já tem muitos cursos, inclusive na Academia do Autismo, que é focada diretamente nesse público, então acredito que é referência para todo mundo. Então, acho que foi da onde eu comecei há 5 anos atrás. Então, acho que seria muito importante que os profissionais tivessem esse olhar. E é meio que você fazer por amor também, né? Porque quando você trabalha ali com crianças atípicas, você tem que ter exatamente o que você falou, um carinho imenso, um amor por aquilo que você faz, para você poder
acolher toda a família, acolher a criança e acolher aquela família também, que muitas vezes acabou de passar por um diagnóstico e ainda está tentando entender, né, como o que fazer, o que precisa, como reagir a tudo aquilo, como viver dali para frente com o diagnóstico do TEA e fazer aquela família entender que aquilo ali é o começo, né? É o começo de uma nova vida que com as terapias corretas, com ali aquele trabalho interdisciplinar de todos os profissionais que vão atender aquela criança, essa criança ela vai ter como que eu posso dizer? Ela vai ter um desempenho cada vez melhor, né? Então, acho que esse acolhimento profissional, ele está preparado, lógico, como você falou, com cursos, mas também psicologicamente, né? Ele entender que ele ali dentro daquela família, ele é uma peça também muito importante. Todos os profissionais que trabalham com as famílias são peças fundamentais e importantes para a família de crianças com TEA. Exatamente. E essa família, às vezes, como você acabou de falar, às vezes elas chegam desacreditadas, chegam tristes, chegam não conseguindo ajuda, chegam acabando de receber um diagnóstico, às vezes demoraram muito tempo para chegar naquele diagnóstico, estão desacreditadas, desesperançosas. Então, assim, se não for algo feito com muito amor, realmente não tem como ser feito. Porque eu acho que para você trabalhar com criança já precisa muito disso, porque a criança, ela exige isso de você, exige uma energia especial, um amor, um acolhimento. Mas as crianças atípicas, eu acho que precisam mais ainda, e as famílias dessas crianças também, né? Elas vêm de um sofrimento muito grande. Então, que esses profissionais estejam assim, com o coração aberto para receber essas famílias, né? Capacitados, mas que também tenham esse olhar diferenciado e amoroso com essas famílias. E deixa eu te perguntar, você tinha falado que quando você iniciou, né, algum tempo atrás, a principal queixa ali era a seletividade alimentar. Hoje, você no consultório, você sente isso também, que quando te procuram a principal queixa é essa, seletividade alimentar, ou hoje já tem outras queixas além dessa? Eu sinto muito que a seletividade alimentar, ela é a principal queixa, mas eu sinto também que, por exemplo, né, são crianças que às vezes têm também ali uma hiperatividade. Então, a questão da melhora de hábitos, ela é fundamental, porque você vai dar uma olhada às vezes na alimentação daquela criança e não por culpa de ninguém, porque eu não trabalho com uma nutrição que pune, mas uma nutrição que informa. Então, às vezes a família não tem tempo e aí coloca um suco industrializado. Aí, poxa, tá muito corrido, um biscoito recheado. E quando você vai ver, a alimentação daquela criança tá à base de açúcar. Então, isso vai fazer, independente da criança ser hiperativa ou não, vai fazer com que aquela criança no espectro do autismo fique muito agitada, fique muito impaciente, sem foco, correndo, querendo correr, querendo ter aquela necessidade de mobilidade muito grande, de se movimentar o tempo inteiro e pouca concentração. Então, eu acredito que a seletividade alimentar, ela ainda é a principal queixa, mas eu vejo também uma sociedade que está muito no automático, assim, né? Que às vezes não consegue parar para fazer uma comida, que às vezes não consegue parar para fazer uma refeição em família, não consegue ter assim, uma descompressão ali da realidade, um tempo de qualidade. Acho que está faltando muito isso, né? São informações, é um mundo que a gente vive muito digitalizado, muito global, essa globalização muito forte, mas que às vezes deixa um pouco a desejar nessa questão da pausa, nessa questão do tempo de qualidade, na questão do preparar o alimento para aquela criança, de colocar até mesmo a criança para ajudar no preparo do alimento, que é outra dica que eu sempre dou. Então, de forma segura, de forma, né, não você jogar a criança na cozinha, mas você está ali com a criança, preparando, orientando, longe das facas. Incluir a criança naquele preparo, Incluir né? a criança naquele preparo, Do exatamente. almoço, do café, né? Sim, e eu conheço muitas crianças que foram minhas pacientes ou que ainda são e que conseguiram ter uma relação melhor com o alimento a partir do momento que elas estão lavando uma fruta, que elas estão ajudando ali a preparar algo. Às vezes não precisa ter, que muitas famílias ficam com muito medo, né? Eu até entendo, mas
se você coloca a criança com um balde lavando uma fruta, ela já vai ter uma relação ali com aquele alimento, né? Ou você está no mercado com a criança, você mostrar, né? Olha, essa aqui é a banana. Então, eu acho que isso faz muita diferença, muita diferença. São detalhes que às vezes passam desapercebidos, mas fazem muita diferença. Então, a queixa principal, seletividade alimentar. Mas acho que essa questão de falta de tempo da população também acaba sendo muito grave, porque aí acaba indo para os industrializados, e os industrializados não são tão bons assim quanto a comida de verdade feita pela família ali, né? Que seja um macarrão, né? Um macarrão, se ele for feito de forma caseira, ele vai ser um macarrão. Se ele for comprado daqueles macarrões, o miojo é outro macarrão. Então, acredito muito nisso, que a gente tem que voltar a ter tempo, né? Nem sempre é algo simples, mas eu acho que é dar uma desacelerada e voltar a ter um pouquinho de tempo para prestar atenção na alimentação daquela criança e prestar atenção na alimentação da família inteira, né? Que às vezes você também cobra que aquela criança tenha uma alimentação adequada e quando você vai olhar para a alimentação sua, né? Você também não está com uma boa alimentação. Então, são muitas questões, mas eu acho que com paciência, com acolhimento, a gente consegue até mesmo fazer com que aquela família repense, né? Poxa, eu estou querendo que essa criança seja inserida num contexto saudável. Então, por que eu não posso mudar também a minha alimentação? Por que eu não posso também ser uma pessoa mais saudável, né? Então, acho que acaba mudando tudo e aí todo mundo acaba sendo um pouquinho mais saudável. Porque eles são muito reflexo, né? A criança ela é Muito. muito reflexo do pai e da mãe ali, da pessoa que convive ali no dia a dia. Então, eles muitas vezes, se meu pai e minha mãe não faz, por que que eu tenho que fazer? Só porque eu sou criança? Meio que a Sim. cabeça deles funciona dessa forma, né? Sim. E até para outras questões também de tela, de comportamental mesmo, né? Às vezes uma família muito agitada, a criança também vai ficar muito agitada. Uma família que assiste televisão o dia inteiro, a criança também vai querer assistir. Então, ela vai realmente sendo ali um reflexo para outras questões também, né? Uhum. Agora, falando um pouquinho, Vanessa, sobre a questão do trabalho interdisciplinar entre nutricionista, terapeuta ocupacional, fono e outros profissionais que atendem ali as crianças, adolescentes com TEA. É essencial ter esse acompanhamento em conjunto, né? Explica um pouquinho para gente a diferença que esse acompanhamento conjunto faz. Hoje, quando você atende aí as crianças, os seus pacientes, as crianças que você atende, como que funciona esse acompanhamento junto com outros profissionais? Hoje eu atendo em clínica multidisciplinar, mas eu também Aham, atendo no particular, né? Então tem essas duas diferenciações. Quando a gente atende numa clínica multi, já existem outros profissionais ali que atendem aquela criança. Então, sim. numa mesma clínica, a criança consegue fazer várias terapias, vamos dizer assim, né? Aham, E sempre tem reuniões, sempre tem trocas, né? É uma clínica referência que eu trabalho e que eu sim, sou muito feliz trabalhando lá porque tem essa troca. E eu acho que essa troca ela é a chave para tudo. Se você, às vezes, eu, enquanto nutricionista, percebo uma questão de mastigação, eu consigo atingir até a página 2. Depois eu vou precisar que a fono consiga também fazer o trabalho dela. Se é uma criança que tem questões sensoriais muito importantes, eu consigo atuar com essa criança, mas ela vai precisar de uma terapeuta ocupacional também. Então, sim. são detalhes que acabam que depois fazem muita diferença, né? Quando eu atendo no particular, eu sempre peço para que aquela família me coloque em contato, né, com outros profissionais que atendem aquela mesma criança. Então, eu falo, olha, eu explico tudo para a família, e eu explico essa importância multi, né? Então, eu falo, olha, eu vou precisar muito ter esse contato com outros profissionais, ter essa troca, porque eu sozinha não consigo tanta. Eu consigo dentro da nutrição, mas eu não vou conseguir dentro de outras áreas que são importantes para aquela criança. Então, eu sempre peço para que aquela família me coloque em contato com outros profissionais que atendam aquela criança, que normalmente são psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicomotricistas, psicólogos, enfim. Então, eu sempre peço, né, para que
eles estejam em contato comigo e a gente fale a mesma língua. Às vezes eu vou fazer uma abordagem e aí eu coloco, olha, o terapeuta ocupacional e para fono principalmente. Eu fiz isso com a criança hoje, né? Como que você pode também me ajudar nessa parte da mastigação, ou nessa parte sensorial? E sempre encontro profissionais assim muito dispostos a fazer dar certo. Sempre encontrei na minha caminhada profissionais que queriam fazer a diferença e nunca tive nenhuma questão assim negativa, muito pelo contrário, são profissionais que estão ali querendo realmente que tenha uma nutricionista naquela equipe para poder fazer a diferença na vida daquela criança e por aí a gente vai caminhando. Mas eu acredito que ter agregado a nutrição nas terapias do TEA é fundamental, porque foi fundamental, continua sendo fundamental, porque a nutrição ela vai desempenhar um papel assim fundamental para essas crianças e se ela estiver atrelada com outras terapias vai fazer uma diferença enorme na vida daquela criança. A criança vai conseguir ter autonomia alimentar, vai conseguir aumentar o repertório, vai ter uma qualidade de vida melhor. Então tudo vai mudar a partir da alimentação e também de outras terapias ali combinadas. Sim. Agora, sim, eu queria saber se existem, por exemplo, muitos pais que chegam, né? A criança está ali com uma seletividade alimentar. E aí chega ali com aquela criança, a gente sabe que não existe um tempo para a gente passar para esses pais, né? De que a criança vai melhorar. Mas você acha que assim, qual é o período e o que é importante nesse período para que essa criança tenha um progresso? Qual o período de progresso? Você acha que existe um período, assim, uma média de tempo? Lógico, dependendo também ali do nível de suporte da criança, né? Sim. Eu acho que é uma pergunta muito difícil, porque assim, existem muitas individualidades nesse processo. Por exemplo, como você acabou de falar, o nível de suporte da criança, se aquela família está muito enganjada na causa ou não, na Aham, causa alimentar ali, no caso. Se a criança na escola tem essa estimulação também, né? uhum, Se é uma criança que consegue comer vendo as outras crianças também, consegue ter essa troca social ali que o alimento também traz pra gente. Então são muitos detalhes. Eu já tive criança que assim, em um mês começou a melhorar muito, muitas questões alimentares, porque conseguiu se aproximar de muitos alimentos. E eu uhum, tenho uma paciente que no acompanhamento multi há 4 anos e aham, agora está começando a ver resultados. Então, de um mês, 4 anos, tenho crianças que em 6 meses, 3 meses, um ano. Então, eu acho que são muitas variáveis que aham. vão contar, né? Mas para que um resultado ele seja cada vez mais rápido, eu acho que o segredo assim é uma família enganjada, uma escola participativa, uma equipe multi que esteja realmente interessada em fazer aquilo dar certo e eu acho que uma metodologia assertiva ali também com aquela criança durante a terapia. Se tiverem todas essas questões amarradinhas e a criança estiver bem receptiva ali no ambiente terapêutico, acredito que dá para fazer um trabalho em uns 6 meses e dá para fazer um trabalho onde a criança já consiga estar dando algumas respostas interessantes ali, né? Mas assim, é uma criança que dificilmente vai receber uma alta logo, né? É uma criança que vai ficar comigo durante tempos, porque precisa melhorar muitas questões, né? Precisa se aproximar de muitos alimentos, precisa desenvolver autonomia alimentar. Então, não é algo rápido, assim, é algo realmente que exige um tempo para que essa maturidade, maturação aconteça. Sim, é uma forma até da gente deixar esse recado mesmo para pais, né, que estejam assistindo o podcast, para que eles entendam que não existe um tempo, X semanas, X meses, para que essa evolução aconteça, porque, como você disse, depende da individualidade e da realidade de cada criança, de cada pessoa, né? Em relação a hoje, a crianças que você atende, eu queria que você falasse um pouco, no caso, em relação à idade, qual é a maior
maior percentual de idade ali que você atende, e em relação ao nível de suporte também. Tá. Eu até voltando à outra pergunta, eu acho importante que os pais tenham isso muito em mente, né? Ah, mas meu filho está demorando para evoluir, eu estou fazendo tudo que eu posso, meu filho não está evoluindo tão bem quanto eu achava, né? Então, dá uma quebrada nessas expectativas, né? Tentar diminuir um pouco a ansiedade dos pais, porque é um resultado aí que vai vir, mas precisa de tempo, né? E cada criança tem o seu. Não adianta a gente, às vezes, querer apressar um processo e não esperar o tempo da criança, né? Mas, falando sobre as faixas etárias, eu atendo crianças a partir de 2 anos. O meu maior público, ele está ali entre 5 a 8, 5 anos a 8 anos. Porém, atendo crianças de 10 anos, de 11 anos. Atendo também já ali na pré-adolescência, atendo adolescentes e atendo adultos. Mas o meu maior público, ele está nessa faixa etária de 5, 6, 7, 8, né, nessa faixa etária. E eu acredito muito que, assim, muitas famílias, elas vêm buscando o diagnóstico, né? Elas vêm se importando com o diagnóstico e vêm querendo buscar cada vez mais de forma precoce, que é o adequado. Uhum. Então, quanto antes essa criança chegar, para mim, melhor. Porque eu vou conseguir, às vezes, nem precisar. Porque, por exemplo, se a criança já chega comendo muito açúcar, a gente tem que fazer um trabalho para tirar aquele açúcar. Se aquela Uhum. criança chega bem nova, que acabou de receber um diagnóstico, ou que nem tem um diagnóstico fechado ainda. Eu atendo muitas crianças que não têm diagnóstico de TEA fechado, mas que está quase fechado, ou que está em andamento, enfim. É ótimo que venha, não precisa ter um diagnóstico fechado para ela fazer um atendimento comigo, porque eu acredito que a intervenção precoce, ela é a chave, assim. Eu acho que quanto antes essa família conseguir chegar, melhor. Mais Uhum. resultados, maior chance de resultados positivos. Né? Lógico que sempre há tempo. Também se chegar uma criança com 8 anos e falar, olha, é a primeira vez dela fazendo terapia, já aconteceu. E a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Então, acho que sempre é tempo. Não existe aquela coisa de, mas, pô, já passou tanto tempo, eu perdi tanta oportunidade, não vou mais fazer nada. Vou deixar sem terapia. Porque aí você vai estar fazendo algo nocivo com aquela criança, né? Ou com aquele adolescente. Então, eu acho que é melhor que seja feito de forma precoce, mas se não foi possível por alguma intercorrência da vida, que a gente sabe que nem sempre é simples, que seja feito quando tiver tempo, né? Quando der. Mas quanto antes essa família chegar para a gente, o resultado ele consegue ser mais assertivo, até porque tem as janelas de oportunidade da criança, tem as janelas ali do desenvolvimento infantil. Então, se aquela criança chega com 2, 3, 4 anos, é muito mais interessante e é muito maior a eficácia disso. Mas isso não quer dizer que as famílias tenham que se desanimar. Se ela chegar com qualquer idade, eu vou estar sempre ali disposta a atender aquela criança ou aquele adolescente. E como que funciona esse atendimento aí, a nível de curiosidade mesmo? Como que Sim. funciona o atendimento e o acompanhamento nutricional dessa criança, desse adolescente com TEA? Então, a gente trabalha em duas vertentes, né? Trabalha na vertente de nutrição infantil e trabalha na vertente de terapia alimentar. Tem crianças que eu atendo somente na vertente de terapia alimentar, que é uma criança que eu tento fazer, vamos supor que ela tenha uma seletividade alimentar. Eu vou fazer uma anamnese com os pais daquela criança, vou conversar muito com os pais daquela criança, com os profissionais que atendem aquela criança, e a partir disso eu vou ter o que eu preciso ali e vou fazer uma aproximação alimentar com aquela criança. Isso seria mais voltado para terapia alimentar. Então, quando a gente faz uma aproximação alimentar, a gente tenta aproximar aquela criança de forma lúdica, contação de história, pintura, jogos, tudo para que aquela criança consiga se aproximar do alimento, receitas, enfim. Agora, a questão da nutrição infantil é quando a gente entra com a prescrição de plano alimentar, é quando a gente entra com suplementação infantil. Então, são duas coisas que são parecidas, porque as duas precisam que seja feita por uma nutricionista infantil, mas uma está mais numa vertente ali de prescrição, né, que Sim. você vai passar um plano alimentar para aquela família,
e na outra está numa vertente mais de você ter um trabalho com a criança. Então, acho que cada uma tem a sua importância, as duas são importantes. Quando feito de forma combinada, pode dar um resultado melhor ainda, porque aí você vai ter a prescrição e eu atuando com aquela criança na terapia alimentar. Então, essa junção pode ser muito importante também. Mas na clínica onde eu atuo somente com a terapia alimentar, e no meu particular, eu atuo nas duas frentes, tanto com a terapia alimentar quanto com a nutrição infantil. Então, às vezes, as pessoas ficam meio sem entender muito bem. Ah, mas prescreve, não prescreve? É terapia alimentar, é nutrição infantil? Porque é algo muito recente. Mas tem essas duas vertentes. E tem profissionais que eu conheço que não atuam com a terapia alimentar. Tem nutris infantis que eu conheço que só atuam com prescrição, né? Eu acho interessante que as duas caminhem ali lado a lado. Sim. Para começar a fechar aí nosso papo, eu queria que você deixasse algumas dicas práticas para os pais que estão ouvindo e enfrentam dificuldade, né, com a alimentação do filho ou da filha autista. O que eles podem começar a fazer hoje para ajudar essa criança? Como a gente conversou, né, lá atrás, eu acho que você trazer a criança para a cozinha, sabe? Tenta colocar um lugar ali minimamente seguro, tira as facas, tira objetos cortantes e tenta fazer com que aquela criança participe do momento, porque algo que pode parecer pequeno é grandioso. A criança vai estar ali em contato, lava uma fruta, mas não tem coordenação motora, a família ajuda, né? Não vai ser você deixar a criança sozinha na cozinha, vai ser você participar junto com a sua criança. Então, brincadeiras lúdicas que envolvam o alimento, receitas com a família, levar a criança para piquenique, para comer com os amigos, fazer interações ali, de repente trazer crianças para brincar com ela e colocar o alimento ali também, para que aquela criança cresça sabendo que o alimento ele é social também, o alimento, em qualquer comemoração vai ter alimento, então a criança ela acaba crescendo com essa visão de, poxa, não é uma coisa chata, o alimento ele pode ser legal. Então, eu trabalho muito com contação de história, né? Então, acho que os pais também podem fazer em casa contação de histórias infantis que envolvam o alimento, né? Eu acho bem interessante. E o principal, assim, né? Uma das coisas principais também é buscar ajuda. Quando você vê que você está ali fazendo um monte de... Você está ali tentando fazer o que você pode, mas a criança não está comendo, a criança não está mostrando interesse pelos alimentos, a criança emagreceu, ou de repente já está até com uma anemia, enfim, os exames não estão bons. Eu acho que buscar ajuda de um profissional capacitado é muito importante, porque às vezes a família ela pensa assim, eu vou tentar de tudo, em último caso eu vou buscar ajuda. E eu não acho que seja eu acho que esse pensamento ele pode mudar. A gente pode fazer, mas se a gente vê que a gente está fazendo tudo que a gente pode enquanto família e aquela criança não está respondendo, não está legal, né? Enfim, enquanto família a gente sabe quando não está legal. E aí, poxa, eu já fiz tudo que eu podia, não está dando certo. Ou então, eu comecei a fazer, já estou vendo que não tá fluindo. Aquela criança não está nem comendo, não está nem se alimentando. Busca ajuda, porque a nutrição ela é fundamental. Aquela criança, para que ela se desenvolva em outros nichos da vida dela, ela precisa se alimentar. Não tem como uma criança conseguir estudar, conseguir brincar, se divertir, se ela não estiver bem nutrida. A nutrição é a base da existência humana. Então, eu preciso muito que as famílias entendam isso, sabe? Busque ajuda de um profissional capacitado, um profissional que você se identifique, que você sinta acolhimento, que você sinta que você está sendo ouvido nas suas questões e que você está sendo respeitado. Então, vai fundo no tratamento que vai dar certo. Tenha paciência. Em relação ali, você falou da questão da criança cozinhar, né, preparar. Existem hoje muitas receitas práticas, né, que dá para a gente fazer ali com a criança, acompanhando a criança, mas que dá para a gente realmente incluir. Em relação a alimentos, vamos dizer assim, que a criança ela não gosta daquele alimento, mais de um alimento. Você acha que os pais eles precisam reapresentar esse alimento todos de uma vez ou precisa ser feito de forma gradual esse trabalho? Eu acho que assim,
é importante fazer pouco a pouco. Então, você apresenta um alimento, depois você fica um tempo apresentando aquele alimento, mesmo que a criança não coma, coloca no pratinho da criança, tenta apresentar de forma lúdica, faz coraçãozinho com o alimento. Hoje em dia tem forminhas que você faz, que você consegue fazer. Como você falou, tem muitos recursos, você pode comprar palitinhos para colocar de forma divertida nas lancheiras. Lógico que cada um tem uma realidade, cada um sabe da sua realidade, mas eu acho que é importante você trazer a ludicidade, porque a criança, ela não vai olhar ali, de repente, um alimento que ela não gosta e vai comer. Ela vai precisar ser estimulada de forma lúdica em relação àquele alimento. Então, eu acho que um alimento por vez, assim, se você colocar muita informação também, vamos supor que a criança não coma vários vegetais, e aí você, de repente, coloca tudo de uma vez, eu acho que fica muita sobrecarga. A criança vai falar, nossa, mas eu não gosto de nada disso, eu não vou comer. Mas se você for apresentando de forma aos pouquinhos, né, uma técnica que eu utilizo muito é do alimento de segurança. Então, vamos supor que a criança goste muito de arroz com batata cozida. Você trazer o arroz com batata cozida, a criança só come arroz e batata cozida, ela é apaixonada por isso. Isso é chamado dentro da terapia alimentar de alimento de segurança, porque ela sabe que aquele alimento ali é o que não vai trair ela, é o que vai estar sempre bonitinho do jeito que ela quer. E aí você coloca no pratinho da criança arroz, a batata, e aí você coloca junto algum alimento que você queira apresentar para a criança, ou que a criança recuse, mas em pequena quantidade. Então você coloca bastante arroz, bastante batata e de repente uma cenoura, um pedacinho de cenoura. E aos pouquinhos a criança vai se familiarizando ali com aquele alimento, né? Não pode ser uma coisa abrupta, porque senão a criança não vai querer, ela vai falar, não gosto disso, eu não vou comer isso, né? Ou então vai, mesmo que ela não fale, né? No caso dos não verbais, ela vai tirar o prato, ela vai fazer assim, vai fazer algum movimento de recusa. Então é importante que seja feito de uma forma lenta, gradativa, respeitosa, lúdica, né? Eu acho que essa questão do lúdico, às vezes não é muito levado a sério, porque, mas eu tenho que ficar fazendo de forma divertida. Sim, porque a criança, ela é criança. Então, assim, para ela, tudo na vida dela é muito lúdico, né? Ela vê um desenho que é lúdico, ela conversa com os amigos que são crianças e que são lúdicos, tudo é lúdico. Ela vai fazer na escola uma atividade que é lúdica. Então, às vezes, a alimentação, ela é uma coisa chata, porque precisa comer e tem que comer, né? Então, não precisa ser assim, pode ser divertido. Então, eu sempre tento muito conversar com as famílias de que pode ser divertido, pode ser divertido. Vamos trazer o lúdico, vamos trazer o lúdico. E aí, uma hora, a família acaba entrando nesse universo lúdico e conseguindo resultados inimagináveis, assim. Nossa, quando eu contei uma história e aí a criança comeu, eu fiz um bolinho, né, fry de cenoura, e aí a criança comeu. Então, assim, coisas simples às vezes, né? E quando nada disso der certo, eu acho que precisa de ajuda mesmo, precisa buscar ajuda, precisa de um profissional ali que esteja uma vez por semana. Normalmente, a terapia alimentar a gente faz uma vez por semana. Então, ali, é o profissional que está ali o tempo todo com a criança, né? Então, eu acho que é importante, porque o profissional ele vai ter outras abordagens, vai ter outras técnicas. Às vezes, a criança com os pais vai ter um comportamento, mas com o profissional ela vai agir totalmente diferente. É muito então, real. é muito real. Então, assim, a criança vai estar com o pai, com a mãe, ela vai querer ficar mais de boa, vai querer, poxa, vou fazer uma mãe, vou fazer uma birra. Mas quando ela está na terapia alimentar, às vezes ela consegue, de forma respeitosa, mas às vezes ela não vai ter esses comportamentos. Porque é uma pessoa que está ali, ela vê de outra forma. Ela sabe que não é a mãe, que não é o pai, que às vezes ela não vai fazer aquela birra que ela faz com a mãe e com o pai. Então, eu acho que é importante que às vezes tenha o terapeuta alimentar nessa relação, sabe? Vai ter o pai, vai ter a mãe, vai ter o avô, vai ter o tio, cada família tem a sua rotina ali, né? Mas que tenha também um terapeuta alimentar para poder ajudar nesse processo, sabe? Porque quanto antes a família buscar, antes essa criança vai aumentar o repertório alimentar dela e ficar bem nutrida, né? Que é o que toda família deseja.
Engraçado que você falou essa questão de que a criança, ela tem uma reação com o pai, com a mãe, com outras pessoas ela tem outra. Minha filha mais nova é exatamente assim. Ela em casa, ela dá um trabalho para comer e é aquela criança que fica ali 40, 50 minutos sentada para poder almoçar ou jantar. Sim. E aí ela vai na casa de outra pessoa, até na casa do meu pai mesmo, às vezes meu pai tá com ela, faz uma janta e ele, nossa, ela comeu 2 vezes. Comeu rapidinho, ainda bateu 2 pratos. Aí eu, o problema é em casa, é o problema, né? Mas não, Sim. né? Não sei se a criança se sente ali mais à vontade, mais segura. E foi o que você falou, faz uma mãe, ela vai deixar. Eu vou tentar trocar por outra coisa. E aí a gente vai tentando lidar com isso da melhor forma possível. Queria tirar uma dúvida com você, até em relação a uma coisa que eu li, né? E pode ser dúvida de outros pais aqui também, de outras pessoas que estão assistindo, que é em relação ao que você falou. Às vezes você colocou ali no prato da criança e ela não comeu da primeira vez. Eu li que a criança, ou na verdade a pessoa, né, o ser humano, ele precisa experimentar, não me lembro se são pelo menos 3 vezes, um alimento para ele dizer, entender se ele gosta ou não gosta. Isso é real? Acontece mesmo? Sim, acontece. E aí tem vários estudos, né? Tem estudos que falam de 5 vezes, tem estudos que falam de 18 vezes da pessoa experimentar o alimento, né? E isso serve para qualquer ser humano, assim, às vezes você experimentou um alimento uma vez, aquela pessoa experimentou o alimento uma vez, mas eu vou trazer para o universo do TEA, assim, né? Às vezes a família colocou um ovo cozido para a criança comer e às vezes colocou 2 vezes, aí falou, nossa, meu filho detestou, fez cara feia, não gostou, não é um alimento que vai dar certo. Uhum. E aí eu pergunto, né? Mas quantas vezes você ofertou o ovo cozido para a criança? E aí, às vezes, a família fala, 2 vezes, 3 vezes. E assim, a exposição ela precisa ser frequente. É lógico que você não vai apresentar todo dia o mesmo alimento de forma incessante, porque a criança vai recusar. Mas você tem que dar um espaçamento. Então, por exemplo, você ofertou ovo cozido segunda-feira. Aí, de repente, na quarta-feira, você tira ali a terça, na quarta você apresenta de novo. De repente, no sábado, você apresenta de novo. E aí, na semana que vem, você pode, de repente, não apresentar, mas na próxima você apresenta. Então, você vai dando um espaçamento, apresenta, não apresenta, apresenta, não apresenta, até que aquela criança prove aquele alimento várias vezes, assim. Eu conheço crianças que provaram 10 vezes o mesmo alimento, não gostava. Mas em algum momento deu ali, virou uma chavinha na cabeça daquela criança, ela foi exposta várias vezes àquele alimento, teve a ludicidade, teve tudo, e aquela criança começou a comer aquele alimento. Então, eu acho que precisa mesmo. E às vezes também acontece o período da vida. A criança ela é muito pequenininha, provou aquele alimento não com Tá sem não áudio. gostou. Com 3 anos, ela já é outra criança. Voltou. Com 4 anos, é outra criança também. Oi. Voltou? Eu estava dizendo que as fases. Então, às vezes, a criança está com 2 aninhos e a gente apresenta um alimento. Aí ela não gostou daquele alimento. Mas se você, de repente, apresentar em outra fase do desenvolvimento infantil, se de repente você voltar a apresentar quando ela estiver mais velha, né? Então, isso também conta, né? Às vezes a família acaba desistindo de apresentar aquele alimento. E por falta de conhecimento mesmo, porque acha que aquela criança já recusou, por que eu vou ficar apresentando, né? Mas é importante apresentar em várias formas também, como eu disse no início. Um alimento ele pode ter várias formas de preparação diferentes. Então, existem formas de você apresentar aquele alimento de uma forma mais atrativa, né, de você dar ali uma insistida. Isso não quer dizer que você vai forçar, você nunca pode forçar uma criança a nada, mas você pode insistir de forma delicada, você pode ofertar e tá sempre ofertando. É um trabalho trabalhoso, é um trabalho que a gente precisa de muita paciência, mas uma hora acontece, uma hora aquela criança ela acaba comendo, ou ela chega à conclusão de que não, esse alimento aqui eu provei muitas vezes, não gostei.
O que pode acontecer também, porque a gente não é obrigado a gostar de todos os alimentos que existem no mundo. Então, aquela criança pode simplesmente ter uma preferência e aquele gosto ali não agrada a ela. Uhum. Em relação, por exemplo, não sei se pode acontecer, a criança gostava de um alimento e aí depois ela passou a recusar. Isso pode acontecer também? Tem alguma explicação para isso? Tem muitas crianças que gostavam de um alimento e de repente passaram a não gostar mais. Isso pode acontecer porque a criança passou por algum tipo de trauma. Eu tenho muitas famílias que eu atendo que acabaram de forma inadequada forçando mesmo, pegando e colocando o alimento e falando ou com o chinelo do lado ou com, enfim. E aí a criança às vezes pode, o alimento que ela comia, ela passa a não comer mais porque ela entendeu que ela está sendo obrigada, que ela está sendo desrespeitada, que ela está sendo, né? Graças a Deus, assim, graças às informações, eu vejo menos acontecer isso do que quando eu comecei. Na verdade, eu via acontecer muito isso há 5 anos atrás. Hoje em dia, eu vejo cada vez mais uma criação respeitosa, né? Que não precisa necessariamente ser uma criação permissiva, mas que pode ser uma criação que você respeita ali o que a criança quer e o que a criança não quer. Então, eu vejo acontecer menos hoje em dia das famílias forçarem, mas ainda acontece em pequena escala. E pode acontecer também da criança enjoar. Às vezes, uma criança seletiva, né, que está no espectro do autismo, ela às vezes só come aquilo. E aí ela come todo dia a mesma comida, todo dia a mesma comida. Tem um menino que eu atendo que ele comia muito feijão, muito, mas muito mesmo, assim. Almoço, feijão, janta, feijão, tudo feijão. Chega um momento que aquele alimento ele passa a ficar enjoativo. Você não quer mais comer aquilo, porque você comeu tanto aquilo que você acaba enjoando daquele alimento. E aí a gente precisa dar um espaçamento. A gente, às vezes, nesse caso, né, desse paciente meu, eu fiquei um mês sem ofertar, eu pedi para a família ficar um mês sem ofertar o feijão. E depois a família voltou e ele voltou a comer. Né? Hoje em dia ele faz tratamento comigo já tem bastante tempo, então hoje em dia ele já tem um repertório alimentar melhor. Por isso que é importante que tenha a terapia alimentar ali trabalhando em conjunto, né? Porque vai aumentando o repertório. A criança comia 5 alimentos, daqui a pouco está comendo 10, daqui a pouco está comendo 15, 12, 20. E aí, quando vai aumentando o repertório, a chance daquela criança comer mais e mais e melhor é maior, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, a criança conseguir aumentar o repertório alimentar dela para que ela não fique enjoada de comer aquele mesmo alimento. E nunca, em hipótese alguma, você forçar a criança a comer, você fazer recompensação, né? Você só vai comer a fruta, você só vai comer a sobremesa se você comer tudo. Enfim, eu não acho que seja a melhor forma de fazer, embora eu acho que às vezes as famílias acabam fazendo, mas eu não acho que seja a forma mais eficaz de você fazer um tratamento com a criança. Eu acho que buscar, se você realmente não tem mais o que fazer, você não sabe mais o que fazer, buscar uma ajuda profissional, porque o profissional vai saber como conduzir. O profissional, ele estudou para isso. Ele vai saber fazer de uma forma respeitosa, ele vai ter uma metodologia para fazer com aquela criança, né? Então, eu acho que é importante mesmo, porque às vezes a família em casa fica perdida, não sabe mais o que fazer, e é muito, muito fundamental aí ter o terapeuta alimentar nessa caminhada. Perfeito. Bom, acho que é isso, Vanessa. O papo Falamos foi bastante incrível, falamos sobre vários assuntos dentro da nutrição do autismo, né? Sim. Bom, esse foi o bate-papo do podcast pelo Se Autismo Plus, que é a nossa plataforma de capacitação contínua da Academia do Autismo. Tem um artigo da Vanessa lá dentro do nosso portal, tem no blog da Academia do Autismo também, um artigo falando sobre nutrição, sobre seletividade alimentar, né? Se você ainda não conhece Autismo Plus, é só pegar aqui ó, o site pelo QR Code, clicar aqui no QR Code, colocar sua câmera do celular aqui para o QR Code, que você pode experimentar por R$1 nos primeiros 30 dias. E lá dentro da plataforma a gente tem cursos voltados para a área do autismo, para diversos profissionais. Temos séries, artigos, notícias, supervisão com o Fábio Coelho uma vez por mês. Então, assim, é bem rico em conhecimento, tanto para profissionais quanto para pais. E, Vanessa, conta para a gente aí, deixa para o pessoal onde que eles podem te encontrar,
qual o seu arroba lá na outra rede social, né? Onde que as pessoas podem te encontrar? Então, queria muito agradecer a oportunidade, queria agradecer a nossa conversa, foi muito fluida, foi maravilhosa. Eu adorei fazer parte, né? E a Cia do Autismo é uma referência. Eu acho que todo profissional que quer trabalhar com TEA deveria buscar esse conhecimento, porque um dos melhores cursos que eu fiz foi lá. Então, eu acho que as pessoas precisam ter esse conhecimento, tanto pais quanto profissionais, né? Então, como você disse, né? Tem um artigo meu com vocês, eu tive muito prazer em fazer. Agora tem essa conversa linda aqui para vocês também. E o meu arroba é nutri.vanessaborne. Então, vocês podem me achar através desse arroba. E estarei à disposição para tirar dúvidas no Instagram. Isso. Então, no Instagram, @nutri.vanessaborne. É um Instagram aberto e tem muita coisa lá. Todo dia eu posto. Então, se vocês quiserem me seguir, tiverem vontade de conhecer mais sobre o meu trabalho, podem me seguir lá, que eu vou ter muito prazer em receber vocês. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigada também para todos vocês que vão assistir essa conversa. E espero que possamos estar juntos aí esclarecendo cada vez mais. É isso, então. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.